Hoje eu queria abordar 3 aspectos. O primeiro aspecto é até fruto de uma mensagem que eu recebi. Uma mãe, uma vez, muito chateada com a situação, ela ouviu uma frase do seu filho e essa frase mexeu muito com ela. E o filho dela falou para ela: mãe, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. E ela me mandou uma mensagem tão entristecida, tão abatida, tão amargurada. E quando eu estava orando, me veio à memória essa frase. E eu tive o desejo de colocar como um aspecto, o primeiro item que eu quero abordar, porque eu creio que vai ser muito importante para nós. O primeiro item é: releve o que você ouve, porque nem tudo que você ouve é verdadeiro. Muitas coisas que nós ouvimos é fruto de uma emoção. É fruto de uma emoção, é fruto às vezes de uma disciplina. Às vezes você corrigiu e ele vai falar algo que nem sempre está no coração, não é verdade no coração dele. A gente às vezes fala isso. Diante daquela agonia, da ira, às vezes a gente fala: filha do céu, os seus meninos, os seus irmãos fazem assim, você não faz. A gente entra no parâmetro e a gente fala coisa que a gente não gostaria de falar. A gente expressa palavras que parece que não são coerentes para nós, depois parece não são coerentes para nós. Por que então que a gente dá tanta importância para as coisas que os nossos filhos falam em algumas situações? Esses dias eu estava vendo uma mãe, a filha compartilhando que queria fazer um negócio lá, porque eu quero estudar em tal escola, eu preciso estudar em tal escola, porque meus colegas estão indo para essa escola e tal e tal. E a mãe falando: não, mas você não vai, porque você vai permanecer na escola tal e tal e tal e tal. E detalhe, ela quer estudar nessa escola daqui 2 anos. Pra que você vai gastar cartucho? Pra que você vai ser taxada como uma mãe chata? Deixa eu falar, é só um desabafo. Meu filho, por exemplo, ele já quis ser muitas coisas nessa vida. Ele já quis ser Uber, ele já quis ser peão, ele já quis ser montador de boi. Sabe, ele já planejou tantas coisas assim, e eu só fico ouvindo. Eu não vou ficar me desgastando, eu não vou ficar perdendo a oportunidade de ter a minha voz ativa, porque quando eu falo, a minha voz ela tem que ser ouvida, que é o segundo aspecto que nós vamos falar. Então, quanto menos desgaste você tem, mais respeito você determina. Tem coisas que não precisam ser discutidas, porque o tempo mesmo vai dizer. O tempo mesmo vai dizer. Eu paro e fico ouvindo, eu paro e fico escutando. E simples assim. Eu não vou me desgastar e falar: ah, filho, Uber não, pelo amor de Deus e tal e tal. Então você quer? Sério? Por quê? Conta pra mim mais. O que te levou a tomar essa decisão? Baseado em quê? Qual que é o desejo do seu coração em ser Uber? Por que você pretende ser? E eu vou dando corda, vou conversando, vou sentindo, vou sondando. Eu não vou repreender, porque quando eu falar, eu quero que ele me escuta. E às vezes a gente fala demais, a gente corrige demais, a gente disciplina demais. E aí a gente está perdendo a autoridade de quando realmente nós falamos e aquilo se tornar realidade. Então deixa eu te falar, o primeiro quesito que eu quero trabalhar com você hoje: releve muitas coisas que você ouve, releve. Nem tudo é verdadeiro, às vezes é só um desabafo, às vezes é só jogar pra fora, às vezes seu filho só tá jogando pra fora. Já te falei algumas vezes, meu filho mais velho é melancólico. E é com frequência, graças a Deus, ele é muito apaixonado por Deus, então ele é transformado mesmo. Ele busca em Deus uma direção muito bonitinho. Mas deixa eu te falar algo. Ele tem uma tendência a virar a vida de uma forma negativa. Ele tem uma tendência a dificultar o processo, tudo para ele é mais difícil, tudo para ele é mais complicado. Ele chega pra mim e fala assim: tá vendo? Eu não tô tendo tempo nem pra comprar meu óculos. Ontem foi que aconteceu isso. Ele chegou à noite e falou: mãe, minha lente tal, fui jogar bola, caiu a lente e tal. E ele fez o exame de vista final de fevereiro. Até hoje, ele não foi comprar o óculos dele.
Aí ontem ele chegou bravo, que a lente tinha caído e tal e tal. E eu falei, filho, mas ó, então a gente pode... Mas amanhã eu não consigo, porque amanhã eu tenho um monte de coisa pra fazer. E papai. Eu começou a falar. Eu falei, então depois você verifica que dia que dá pra você. Mamãe tá tudo bem pra mamãe. O dia que você escolher, eu me programo pra isso. E deixei ele falar. Hoje de manhã ele acordou e falou, mãe, eu tava vendo aqui que eu vou sair da aula de violão, da academia. Vou sair da academia 3h30 da tarde, então das 3h30 até 5h30 eu consigo ir. Pra que eu vou me desgastar? Percebe? Releve o que você ouve. Não fica perdendo tempo com muitas coisas. Segundo aspecto, cumpra o que você prometeu. Não fale muito, lembra que eu te falei? Mas se você falar, cumpra. Cumpra o que você prometeu. Meus filhos pequenininhos, né? E eles nasceram nesse ambiente de comunidade religiosa. Nós éramos pastores já desde que... Eu grávida já, do primeira gestação, eu já estava nessa missão de pastoreio. Então eles nasceram nesse ambiente. Então no início do culto, no início da minha maternidade, enquanto eles ainda eram muito pequenininhos, eu sentava na última fila do banco. Até para evitar a distração do povo ali da frente, como pastor eu queria que os irmãos prestassem atenção, e criança a gente sabe às vezes que distrai, né? Quando eles fizeram 2 anos de idade, eu sentei lá em casa e falei, olha, a partir de hoje nós vamos sentar na primeira fileira. E a mamãe não vai permitir conversas, a mamãe não vai permitir que vocês corram no prédio, a mamãe não vai permitir isso. Na hora que a gente chegar, a gente brinca, a gente, né? E aí a gente fez aqueles combinados que mãe adora fazer. Quando chegar lá em casa, nós vamos ter uma conversa, viu? Porque aconteceu uma situação específica lá. E eles sentaram e ficaram muito quietinhos, muito caladinhos. Aí uma tia minha chegou pra mim e falou, Lidiane, o que você fala no ouvido deles? Que funciona tanto, que tem tanta eficiência. Aí depois eu fiquei pensando, não era nada agressivo e não significava. Depois que chegar lá em casa nós vamos conversar. Não significava que era um coro, uma correção, não. Era uma conversa mesmo. A maioria das vezes era uma conversa mesmo. Mas eu chegava e eu fazia. Eu chegava e eu pontuava. Eu chegava e eu disciplinava. Então todas as vezes que eu falava, eles temiam. Por que eles temiam? Porque eles sabiam que ia acontecer. Porque eles sabiam que eu ia chegar lá em casa e eu ia mesmo corrigir, e eu ia mesmo falar. Sabe o que eu percebo? Às vezes nós estamos tão distraídas. Às vezes nós estamos tão ocupadas, que é melhor fingir que não tá vendo. Entende? É melhor a gente fingir que não tá vendo. Se você determina uma quantidade de hora que eles vão assistir televisão, só que aí você tá envolvido em fazer ali, sei lá, um bolo, um almoço, alguma coisa. Aí você até vê no relógio que já passou o tempo. Aí você fala, não, vou fingir que eu não estou vendo. Mas eles sabem que o tempo já passou. E se você não corrigir a sua maneira de se posicionar, quando você precisar falar de forma ativa, eles não vão compreender. Porque o segundo item é cumpra o que você promete. Sabe, nós precisamos treinar os nossos homens a serem comprometidos com aquilo que faz. A serem responsáveis pelas escolhas que eles tomam. Nós precisamos treinar os nossos homens a serem assim. E como que eu vou treiná-los se eu não cumpro o que eu faço? Eu já dei testemunho para vocês em lives anteriores que eu senti dor de ter que executar aquilo que eu prometi. De sentir dor. Eu lembro de eu falar assim por exemplo, pra Luana, se você não fizer tarefa, você não vai ao shopping com a mamãe. E eu não levo mesmo. Porque se você leva, você não está cumprindo com o que você faz. E às vezes nós queremos trazer para nós colheitas que eles mesmos plantaram. Aí você até leva para o shopping, mas sabe o que acontece quando você está no shopping? Você está estressada, nervosa, porque o seu tempo foi comprometido. Para você tampar uma escolha errada do seu filho, para você tentar mascarar uma escolha errada do seu filho, você se submete a um desgaste desnecessário. E isso é sério.
E isso é sério. Porque você se prejudica em prol de um combinado que ele não realizou. Então, queridas, deixa eu te falar, cumpra o que você prometeu. Se você falou que ele não vai, ele não vai. Se você falou que ele não vai ter, ele não vai ter. Se você estabeleceu uma meta e ele não cumpriu, cumpra. Porque se você não cumprir, ele não vai te obedecer quando ele precisar te obedecer. Eu falo para os meus filhos assim, diante de qualquer direção que eu falo, olha bem para mim. Quando às vezes eu falo e eles não entendem, e eles continuam fazendo aquilo que eu não quero que eles façam, eu olho bem nos olhos dele e falo assim, você não entendeu, isso aqui não é uma opinião, é uma direção. A mamãe está te direcionando a fazer tal coisa. Porque é uma direção. Eu preciso que eles cumpram, eu preciso que eles me obedeçam. Percebe? Eu preciso que eles me obedeçam. Mas para eles me obedecerem, primeiro eu tenho que falar menos. Eu não preciso falar muito. Mas eu tenho que fazer acontecer o que eu falei que faria. Eu tenho que trazer à existência o cumprimento daquilo que eu falei que eu faria. Porque senão não vai fluir. Eles são audaciosos. Toda criança ela tem um aspecto de insistência, sabe assim? E eles são capazes de nos convencer. E pelo nosso cansaço nós cedemos. E pelo nosso cansaço nós cedemos. E nós prejudicamos a formação de caráter, nós prejudicamos a formação de homens fortes, homens corajosos, homens valentes. Vamos criar homens que vão ceder. Olha só o que aconteceu esses dias. Acho que eu já contei, né, do ventilador. Meu filho, jogando bola, quebrou o ventilador. E ele prontamente, o do meio, ele prontamente foi lá e comprou um outro do mesmo jeitinho, do mesmo modelo e tal e tal. O meu filho mais velho foi e quebrou o ventilador de novo jogando bola. E ele foi e me comprou um ventilador muito bom, por sinal. Muito bom, silencioso, a velocidade boa, vento bom, mas ele era menor. Meu marido chegou para ele e falou assim, filho, você vai devolver o dinheiro para sua mãe ou você vai comprar um igual. E eu particularmente gostei até mais do menor do que do maior. Eu, particularmente. Mas aí meu marido falou algo muito interessante. Ele falou assim, aí meu filho tentando convencer o pai dele, falou assim, pai, mas não faz sentido, esse ventilador é muito melhor e tal, falando desse jeito. Ele falou assim, não, você não entendeu. Não está sobre o ventilador. Não é sobre o ventilador. Não é sobre, é sobre o princípio. Porque lá na frente pode acontecer de você trabalhar e você fazer alguma coisa e querer tampar. Você querer remendar. Isso aí é remendo. Isso não combina com você. Você está remendando uma situação. Eu achei tão forte aquela fala do meu esposo que eu falei, e é verdade. É verdade, é um remendo. Para mim não tem problema nenhum, mas lembra, eu não estou criando meu filho para mim, eu estou criando meu filho para o mundo, eu estou criando meu filho para a sociedade, eu estou criando meu filho para o casamento. Ele vai ter um prejuízo maior. Sim, mas antes agora do que mais tarde. Eu preciso lapidá-lo, eu preciso trabalhar no caráter dele, eu preciso transformá-lo para ser homem que cumpre a palavra. E se eu não cumpro, ele também não vai cumprir. E se eu não cumpro, ele também não vai cumprir. Porque eles são o que eles ouvem, eles são o que eles aprendem, eles são o que eles veem. Então os nossos filhos precisam aprender na prática. Mãe, cumpra o que você prometeu. Se você vai cortar a televisão durante a semana, corte. Não negocie, não negocie. Por isso, faça situações coerentes ao que você quer alcançar. De repente, você estabelece algo muito grande, muito surpreendente. Cuidado. Faça regras de acordo com o alvo que você quer alcançar. O meu pastor uma vez contou uma história de uma mãe que ela criou, e na emoção, ela criou uma situação que ela chegou e falou pra ele assim, o filho me fez uma situação lá e eu nem me lembro especificamente qual era o caso. E ela falou, agora você vai ficar uma semana sem assistir TV. Deixa eu quebrar um objeto da casa. Depois o filho mentiu pra ela. Só que ela já tinha penalizado. E ela não fez nada. O filho dela entendeu o quê? Que quebrar algo dentro da casa é mais terrível do que mentira.
sabe? Porque ela se desgastou usando argumentos na hora que nem precisava. Todo mundo quebra e tá tudo certo. Queridas, nós precisamos honrar com os nossos combinados. Nós precisamos aprender a honrar com aquilo que a gente promete fazer. Lembra, você está treinando homens. Você está treinando, sabe, filhos vencedores. É necessário que eles entendam isso. Eles precisam aprender desde cedo a cumprir aquilo que eles prometem. Aquilo que eles prometem. Aconteceu uma situação entre meus dois filhos. E o meu filho mais velho negociou um relógio com o mais novo, ou vice-versa, não me lembro mais. E eu sei que um dos dois negociou de maneira muito inadequada, com preço muito abaixo daquilo que realmente valia. É claro que eu trabalhei com os dois de forma individual, não trabalhei de forma junto, então eu trabalhei de forma individual. E na hora que o mais velho, o mais novo, eu não me lembro exatamente, falou pro outro que, por exemplo, o relógio valia 1.500, ele falou, eu te pago 500. E o outro aceitou os 500 reais. Então, no particular, eu falei, filho, isso não combina com você, você sabe o valor do relógio. Por que você pagou tão barato? Por que você diminuiu? Mas eu tive que deixar a negociação romper, eu tive que deixar a negociação continuar. Por quê? Porque eu precisava treinar o mais velho a ser coerente, porque aquilo lá era desonestidade. Eu precisava treinar o mais novo a saber negociar. E eu achei ruim, mas ele levou um prejuízo de R$1.000 no relógio. E eu tive que deixar. Eu tive que deixá-lo com esse prejuízo. Porque é o poder da negociação. Ele teve que aprender a conversar. Assim também nós precisamos aprender a conversar. Amém? Então, segundo aspecto, cumpra o que você promete. Cumpra o que você promete. De modo que os seus combinados aconteçam. Não ceda naquilo que você falou que não cederia. Amém? Direção é direção. Uma vez que você traz uma direção, concretize essa direção. E terceiro e último aspecto que eu queria abordar na live hoje. Ensine o seu filho o poder da conquista. Querida, ninguém nasce grande. Todos nós tivemos que aprender a conquistar. Todos nós tivemos que aprender a conquistar degraus, pequenininho, 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 até chegar, né? Eu comecei a viajar, deve ter uns 5 anos pra cá. Mas eu lembro que no início do meu casamento, devido à nossa condição financeira, a gente ia pra fazenda pescar. Essa era a nossa viagem. Ninguém nasce grande. Os nossos filhos já estão inseridos nesse contexto que é tudo muito grande. Meus filhos, eu viajei de avião a primeira vez, eu tinha 19 para 20 anos. Meus filhos viajaram com 2. E aí tá tudo certo porque estão conosco. Mas quando a gente coloca conquistas particulares e pessoais, os nossos filhos hoje às vezes desfrutam de coisas muito mais significativas e representantes do que nós. Nossos filhos andam com roupas muito mais significativas do que nós. Usam tecnologia com muito mais iPad, iPhone, essas coisas com muito mais tecnologia do que nós. Às vezes nós temos um celular modelo X, o nosso filho tem outro 2, 3 vezes melhor do que o nosso. Por quê? Nós estamos passando para eles uma mensagem que eles podem crescer lá e não vão valorizar as pequenas conquistas. Se eles começarem grande demais, eles não vão aprender as primeiras conquistas. Eu nunca dei celular para nenhum dos meus filhos, até porque eu não gosto muito. Mas eu me lembro quando meu esposo concordou e tal, que queria dar o celular, eu falei, tudo bem. Eu não dou, mas eles podem ter o direito de conquistar. Eu comecei a lançar desafios. Falei, eu quero a partir de hoje que vocês estudem a Bíblia. Vocês vão comprar um caderno para mim. E vocês vão escrever o Novo Testamento. Vocês vão escrever qual é o princípio, qual é a prática de vida daquele texto que você leu e qual a oração. Eu tenho esse caderno até hoje. E vocês vão ler o Novo Testamento todinho. Quando vocês concluírem o Novo Testamento, vocês vão ter o direito de ganhar o celular. Mas na verdade foi uma conquista, eles não ganharam, eles conquistaram. Falei, agora também tem um outro detalhe. A manutenção também do celular, ela também tem que ser conquistada.
Porque não é que eu comprei um carro, eu vou deixar o carro, eu preciso pôr gasolina, sim ou não? Eu preciso manter o carro. Eu falei, vocês também terão atividades para manutenção do celular. Até eu perceber que vocês têm maturidade para lidar com isso. Então, durante mais 6 meses, eu pedi para que eles continuassem lendo a Bíblia e me passassem como manutenção do celular. E foi muito poderoso, porque, querendo ou não, através do desejo de comprar o celular, eu estabeleci o amor à palavra, o desejo de conhecer a palavra. Hoje eu vejo os meninos lendo, os meninos buscando, e eu sei que é fruto, sabe, de algo que foi ensinado. De algo que foi ensinado. De uma conquista. Foi difícil conquistar o celular. Foi difícil, foi um ano para conquistar o celular. E tudo que tem trabalho, tem prazer. Sabe, eu me lembro quando a gente comprou a nossa primeira casa, foi suado, foi complicado, mas foi bom. Na hora que nós passamos para dentro da casa, eu falei, nossa, os nossos filhos não sabem o que é isso. Nós parcelamos o celular para os nossos filhos em 10, 15, 20 vezes, viabilizamos, sabe, a aquisição que eles não precisam ter agora. Os nossos filhos não precisam ter agora. Os nossos filhos não são acostumados a ouvir não. Nós passamos o carro na frente dos bois. Eles precisam aprender o poder da conquista, que é o terceiro e último aspecto. Tem que ser difícil, gente. Não tem que ser fácil. Não tem que ser fácil, tem que ser difícil. Para nós também foi. Nós estamos criando uma geração mimizenta, nós estamos criando uma geração melindrosa, nós estamos criando uma geração fragilizada, abatida, tudo é difícil, tudo chora. Por quê? A gente está fazendo isso. Nós cedemos com muita facilidade. Queridas, quantas de nós ficamos até tarde arrumando a casa e os filhos estão dormindo? Quantas de nós fazemos isso? Ah, tadinha, eles têm que estudar e você não? E você não está cansado? E as suas emoções não estão cansadas? Não estão cansados? Nós estamos diante da pior geração de gente mimizento. E eu vou te falar mais, nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por isso, porque cedemos demais. Cuidado, ensine para o seu filho o poder da conquista. Ele conquistou o direito. E eu quero finalizar contando essa última experiência que eu tive com a minha filha. Sábado passado eu estava em Goiânia, eu fui para minha pós-graduação e eu precisava passar na Zara para olhar uma roupa lá, trocar um vestido que eu tinha comprado. A minha filha chegou e ela foi colocando coisas na sacola dela. E aí, algumas realmente não ficaram boas, mas muitas ficaram boas e ela pôs na sacola e nós fomos pro caixa. Eu tinha visto o preço de todas as peças. Todas as peças eu tinha visto o preço. Mas eu não falei nada pra ela, porque ela já tem 10 anos e eu quero treiná-la. Ela tem um dinheiro conosco, que ela vai ganhar de aniversário, e eu vou guardando. Então ela tem R$1.200 comigo. E eu tenho uma ficha que eu organizo, né, junto com ela as coisinhas, entendeu? Então aquilo que ela quer comprar e que eu não quero dar, ela vai administrando o dinheirinho dela. Então ela tem R$1.200 comigo. Deixa eu te contar o que aconteceu. Nós chegamos na fila do caixa, na hora que foi pagar, eu falei, passa a compra dela primeiro. R$650. Aí eu falei, filha, tá tudo bem pra você? Ela falou, como assim? Eu falei, você tá disposta a pagar esse valor aqui e tal? Aí ela falou, não, eu que vou pagar. Eu falei, você que vai pagar. Eu vou te ajudar com 30%, o restante você vai pagar. Não, na época eu falei 50%. Eu vou te pagar metade e a outra metade você vai pagar. Ela, não, então eu vou devolver. Eu falei, você não tem direito de devolver agora. Nós estamos no caixa, você vai pagar. Ela falou, mas eu quero devolver. Eu falei, você não vai devolver agora. Sabe por quê? Porque quando você pensou que só eu pagaria, você não fez conta de olhar o preço da sua peça. Você nem fez questão de olhar o preço da sua peça. Você não olhou quanto que custou essa calça, você não olhou quanto que custava essa blusa, você não olhou nada. Nada. Você simplesmente pôs na sacola. Agora no caixa, depois que eu falei que você vai pagar, agora você quer devolver? Eu falei, não, você vai pagar por isso. Porque da próxima vez eu quero que você aprenda a olhar o preço da roupa. Você precisa aprender o preço. Você vai perder desse dinheiro na sua ficha. Eu vou te tirar R$300 da sua ficha. A partir de agora você tem R$900 comigo. E eu pus ela a pagar a metade. Aí você fala, nossa, que mãe radical, que mãe assim, você pode pagar? Posso, mas não quero. Porque eu não tô treinando filho pra mim. Eu estou treinando filho pro mundo. Ela vai casar. Como é que ela vai gerir a casa dela?
Como é que ela vai administrar a casa dela? Será que ela vai ser essa compulsiva, doida, desenfreada, que chega lá e compra tudo? Ela precisa pagar pelos erros ou pelas escolhas ou pelos desejos dela. Não tá errado não, tá tudo certo. Mas ela precisa ser responsável pelas escolhas que ela faz. Você entende o que eu quero dizer? É muito sério. O Senhor tem nos dado, sabe, um exército de homens, de mulheres fortes. Nós estamos cooperando de forma equivocada. Nós estamos mimando a nossa geração. Nós estamos impedindo a nossa geração de ir para frente. Então, terceiro e último aspecto: ensine o poder da conquista. Deixe os seus filhos crescerem devagarzinho. Cada dia uma conquista, cada dia uma conquista. E quero finalizar dizendo para você que você é responsável por treinar, sabe? Um exército de filhos vencedores. Então, não faça baseado na sua piedade ou na dó que você sente, né? Lembre sempre que você está treinando o filho para o mundo. E eu falo sempre, eu vou colocar meus filhos no mundo, mas o mundo não vai entrar na vida deles, porque eu sou insistente. Eu vou treinar os meninos para fazer a diferença nessa nação. Essa, sabe, é a nossa maior missão, treinar filhos vencedores. Amém?